Namastê, gente, sejam bem-vindos ao canal do Gayatri Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla, eu sou astróloga védica. Estudo astrologia védica há mais de 7 anos e atualmente eu moro aqui na Índia. Já vão fazer, ano que vem já faz 4 anos. Opa, tem um tempo já. Muito bem, hoje resolvi falar sobre remédios astrológicos. Esse é um assunto que pode gerar bastante dúvida. E, na verdade, a ideia aqui é trazer alguns insights. A minha ideia sempre da proposta do canal é trazer algum insight para você que você possa, de alguma forma, questionar e aí ir para os seus caminhos, né? Se você estuda astrologia védica sozinho ou com algum professor, ou se você quer vir estudar comigo, também tem agora que eu acabei de abrir de novo a comunidade e ela vai fechar no domingo. A gente vai ter uma live agora no sábado e você pode vir para essa live acompanhar. Essa live vai acontecer aqui no YouTube e eu vou falar sobre qual habilidade a Lua te deu no seu mapa, né? Então a gente vai falar sobre Lua e a habilidade que a Lua te deu dentro da história do seu mapa. Se você quiser participar, você pode mandar o seu mapa. Eu sempre peço que seja mandado antes, porque às vezes no momento ali da live eu não consigo abrir o mapa, alguma coisa dá errado, e aí, enfim, é sempre mais difícil. Porém, então, se você quiser participar com o seu mapa, basta me enviar o seu mapa, tem endereço de WhatsApp, e-mail, enfim, várias maneiras de conseguir me acessar. Muito bem, gente. Então, hoje eu vim falar sobre remédios, e quando a gente pensa em remédios astrológicos, como que a gente define o que a gente vai remediar no mapa de uma pessoa, né? Assim, abre o mapa. E aí, o que eu vou dar de remédio para essa pessoa? Então, a gente procura ver qual é o contexto ou a situação mais difícil que essa pessoa tem no mapa. Então, quando a gente abre o mapa, um dos primeiros olhares que eu procuro ter é onde é o que está mais difícil. Mas, Cris, por que você não olha o que é mais, né, de primeiro olhar? Por que você não olha o que mais funciona? Porque o que mais funciona não precisa de remédio, já está funcionando. E, em geral, ninguém me procura porque as coisas estão funcionando. Geralmente, as consultas são feitas através de dúvidas, questões ou problemas que, de alguma forma, a pessoa não está encontrando soluções e ela está usando a astrologia védica como uma ferramenta para analisar esse processo e para ajudar ela a chegar em alguma solução ou administrar essa questão, levando para alguma solução. Então, quando a gente abre o mapa, eu já olho lá o que está mais complicado nesse mapa. E aí, vai englobar vários conceitos, né? Pode ser planeta aflito por Astangata, que é combustão, e aí com outras coisas adicionando, pode ser problema de aspecto, pode ser problema de mau posicionamento, pode ser questão de Karaka, enfim, gente. Não dá para explicar aqui tudo que todas as possibilidades para dizer qual é uma situação difícil, mas enfim, a gente procura essa situação mais difícil. E aí a pergunta que se faz é: essa situação difícil é uma situação de vida toda? Ou seja, essa questão no mapa é uma questão de vida toda, né? Algo que vai ser pertinente durante a vida dessa pessoa, ou vai ser algo de acordo com a regência, ou seja, quando a regência daquele planeta entrar, ou daqueles planetas entrarem, esse problema vai aparecer. Então, essas duas questões a gente sempre pensa. E às vezes o que a gente acha também é que o problema mais difícil que a gente acha no mapa, a gente associa quando vai entrar e se der certo, a gente consegue entrar com a solução antes da regência daquele planeta entrar, né? Então, os remédios são para ajudar nos karmas mais difíceis que a pessoa tem no mapa. E, obviamente, aí vai depender da individualidade de cada mapa. Então, definido se a gente vai trabalhar com a regência daquele planeta, ou é algo que é pertinente para ser feito a vida inteira, aí então a gente vai começar a analisar. E o que a gente percebe na questão dos remédios astrológicos é que a gente, obviamente, né, toda a história de um mapa é relacionado à história de karma. Ou seja,
quando a gente abre um mapa, a gente está abrindo todos os karmas que essa pessoa veio viver nessa vida. E dentro da astrologia védica, e não somente da astrologia védica, mas dos Vedas, acredita-se que cada reencarnação de vida que você viveu, você cria certos karmas e esses karmas têm que ser experienciados, né, nas vidas seguintes, seja a forma como eles vão se apresentar, e essa experiência é vivida na mente. Ou seja, quando a gente passa por uma questão kármica, a gente vive essa experiência na mente. Por que eu estou ressaltando isso? Né? Porque quando a gente pensa em karma, se a gente. Vamos, eu vou tentar explicar de um jeito aqui. Vamos lá, se a gente consegue ir junto. Então a gente tem a nossa alma. Então a nossa alma é algo imutável dentro da gente. A nossa alma vem reencarnando, ou seja, vem vestindo várias roupas, ou seja, várias vidas durante aí o tempo que você vem reencarnando. E é isso que os Vedas e a astrologia védica acredita, reencarnação. Cada vez que você reencarna, você tem uma certa quantidade de karmas a serem experienciados. Ou seja, o karma tem que ser experienciado e trazido para um estado de consciência para que ele seja acabado, para que ele se acabe, né? Para que aquela experiência, daquele karma se finda. E quando a gente pensa na alma, então a gente tem a alma e a gente tem a mente. E aqui, gente, eu não vou entrar em muitas teorias, porque, obviamente, aí a gente pode falar, nossa, mas tem filósofos que acreditam, né? Então, assim, aqui eu tô tentando dar uma base para a gente entender essa história dos remédios astrológicos, obviamente, de acordo com a perspectiva da astrologia védica. Então, a alma da gente, quando ela está aqui no mundo, né, a nossa alma, que é a nossa essência, que a gente fala até inclusive do planeta Atma Karaka, que tem vídeos aqui, que eu também, é um das primeiras aulas que eu começo lá na comunidade. Então, o que a nossa alma quer fazer de uma forma generalizada aqui, né? A nossa alma quer voltar para casa, porque aqui, a Terra, não é o lugar da nossa alma. Como que a gente sabe disso? Porque nós somos seres espirituais morando no plano material. Por quê? Porque a alma não vai se alterar, mas esse corpo, a cada dia, ele está morrendo, né? Então, uma criança pequenininha, ela ainda tem muito para viver, mas em algum momento da vida dela, não chegar lá velhinha, 80, 90 anos, é um momento ela vai morrer. Então, a nossa alma não envelhece, mas o nosso corpo sim. Então, somos seres espirituais vivendo num corpo material. Então, a nossa alma, o que ela quer fazer aqui na vida? Ela quer experienciar todos os karmas que ela tem que experienciar para que, assim que todos esses karmas forem experienciados, ela possa voltar para casa, né? Para esse lugar espiritual que a gente acredita. E aí, obviamente, varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vão acreditar em céu, tem pessoas que vão acreditar em outros tipos de lugares, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente não consegue ficar nesse mundo ad eterno. Uma hora a gente parte e a gente vai para algum lugar. Então, a nossa alma está ansiando para voltar para a fonte, né? Para a fonte de todo esse processo. E para que ela volte para a fonte, ela tem que vivenciar todos os karmas, ela tem que passar pela experiência de todos os karmas. E aí, uma vez que essa consciência desses karmas são assimilados, ela volta para casa. Só que os karmas vão ser sentidos aonde? Na mente. Então, apesar da alma querer experienciar toda essa história, quem vai sentir o processo todo é a mente. Então, quando a gente passa por um karma que nos é difícil, a gente está duelando lá dentro da sua mente. Todo aquele processo difícil está principalmente na sua mente.
E o mesmo vale para o karma positivo, né? Aquela história legal, bacana, que a gente está curtindo, né? Tem pessoas que têm karmas benéficos com carreira, então tem sempre, por exemplo, eu já peguei pessoas assim que não falta proposta de trabalho, não falta proposta de emprego. Tem pessoas que sempre estão ganhando dinheiro de alguma forma, se não é de uma fonte A, de uma fonte B, de uma fonte C. Então, são certo, tem pessoas que têm pais ou tiveram pais incríveis nessa vida, tem pessoas que têm filhos incríveis nessa vida, tem pessoas que têm acesso ao estudo ou tem conhecimento para acessar. Então, tudo isso são karmas positivos que a gente tem, e tudo isso a gente está vivendo lá na mente. E aí, quando chega nos karmas difíceis, é aí que quando o processo fica complicado, né? Quando a gente tem o sofrimento e a gente sofre, ou a gente fica naquela história toda. Mas para a alma, se o karma é positivo ou negativo, né, não tem muita questão, porque o que ela quer é vivenciar tudo, trazer a consciência daquilo e bora lá, somos seres espirituais voltando para o lugar espiritual. Só que então, o que o remédio, né? A gente está falando de remédio. O que os remédios astrológicos vão fazer em relação aos nossos karmas mais difíceis? Eles têm que ter uma atuação na mente. Porque se o remédio astrológico não tiver uma atuação na mente, na sua cabeça, por mais que. E aí, Cris, existe algum remédio astrológico que não atua na mente? Sim, existe. A gente, por exemplo, aqui na Índia eu vejo assim de balde, né? As pessoas usando anéis, certos anéis, certas pedras para certos dedos, e tá tudo certo. A única questão é que quando a gente usa algo que é para o corpo, porque quando eu ponho o anel, eu não estou fazendo um trabalho mental sobre o anel todo dia, eu não estou fazendo não estou trabalhando usando o meu mental. Eu coloco o anel e é automático, né? Então, essa energia até pode estar resolvendo as suas questões de alguma forma, mas enquanto a mente não toma consciência desse processo, por mais que a situação esteja de alguma forma se atenuando, se resolvendo, e aquele processo não está sendo vivido na mente, você continua vivendo a história do karma. E essa história só vai ter um shift quando você entender esse processo kármico seu, trazer ele para a mente e aí começar a usar essa consciência. Por isso, o uso de mantra, meditação, ou todo o processo que você consiga usar na mente é muito mais eficaz no processo, principalmente para você, por causa desse processo da mente. Uma das formas da gente fazer isso é através do Japamala, né? Então a gente tem o Japa, e aqui tem uma forma bem tradicional da minha linhagem que a gente faz o Japamala, e não acho que é só da minha linhagem, mas eu acho que outras linhagens também vão ter dessa forma, que são vários steps, né? São vários passos para você fazer esse Japamala, né? Ai, Cris, mas de repente não é só chegar e sair fazendo Japamala. Na verdade, não é só chegar e sair fazendo Japamala, mas eu sempre tenho esse insight de que mesmo que a gente não esteja fazendo, né, tudo de uma forma que de repente seria mais interessante, só o processo de você já estar fazendo, você já está se encaminhando. Então, eu faço Japamala há muitos e muitos anos. Eu acho que eu já estou fazendo Japamala há quase, vou chutar aí, há quase 10 anos. Quando eu comecei a fazer Japamala, eu fazia Japamala do jeito que eu sabia, porque foi algo totalmente intuitivo, totalmente desconhecimento, né, de questões mais técnicas que a gente fala do Japamala. E, obviamente, com os anos passando, com acesso a professores, com convivência com outras pessoas, eu fui cada vez mais afinando essas técnicas e digo a você que eu ainda não estou lá na técnica mais afinada ou mais assim, né? Mas eu vou caminhando. E eu acho que a história do vou caminhando é muito essa. Então, o que eu diria é que para se fazer um japa é preciso que pelo menos, né? Aqui eu estou dizendo que tem que ser básico do básico do básico do básico. Existem outras etapas, mas o básico do básico do básico é você. Eu sempre peço, né, para o pessoal que eu recomendo, tomar um banho,
Se não consegue de jeito nenhum tomar um banho, então pelo menos lava as mãos, lava os pés principalmente, lava a face. Mas, se você puder tomar um banho sempre é melhor. Aí toma o banho, tal, senta lá. Desculpa, gente, é o inverno aqui. E aí você senta lá e faz o seu japa. Fazer um pranayama, colocar a sua mente num estado mais focado é melhor? Com certeza. Então, se você pode fazer, né, um pouco de pranayama são exercícios respiratórios, aí você foca, né? Faz o seu pranayama, né? E aí você começa a se sentir mais focado, e aí você faz o japamala. Você pega as suas pedras. O ideal é que o japamala seja feito mentalmente, ou seja, sem som. Mas para quem já iniciou, já fez algum japamala, muitas vezes quando você faz só na cabeça, você não consegue ter facilidade. Você começa a fazer e aí um monte de pensamento vem, fica uma confusão. Então, muitas vezes a gente recomenda que comece seja falando o Namah Shivaya, 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 o Namah Shivaya. Aí você fala, poxa, já tá indo, já peguei o truque. Aí você começa. Quer dizer, você reduz o som, você começa a reduzir essa parte mais sensorial. Aí você, poxa, já tá lá, não. Aí você começa. Tá fazendo o japa, né? Tá lá com o seu japamala e tá sem fazer barulho nenhum. Agora, para chegar nesse estado, são esses passos que a gente precisa fazer. O horário sempre mais indicado é de manhã, para aquelas pessoas que têm muita disciplina, mais facilidade, têm disponibilidade a fazer nesse horário de Brahma Muhurta, que é 45 minutos antes do sol nascer, intervalo de 45 minutos antes do sol nascer. Não consigo fazer nesse horário, consigo fazer quando o sol está nascendo, consigo fazer de manhã. Puxa, Cris, não consigo fazer de manhã, então faz de tarde, a gente só prefere que seja feito de manhã. Mas se não tem jeito nenhum, então é melhor que se faça de tarde. À noite seria errado? Dizer que seria errado, eu acho que nem eu vou dizer que é errado para todo mundo. Eu conheço certos tipos de sadhanas, de práticas espirituais que vão ser feitas à noite por causa dessa especificidade. Mas, enfim, é difícil falar de uma forma geral. Então, de uma forma geral, a gente fala que é sempre melhor de manhã cedo. Mas, se não puder, então faça de tarde. E, assim, em último caso, não dá de jeito nenhum, faça de noite. Né? Melhor estar fazendo do que não fazer nada. Mas, obviamente, quanto mais você consegue chegar perto das tecnicalidades do Japamala, mais você consegue também obter resultados. Né? Os resultados vêm mais fácil. Então, quando a gente está fazendo lá o Japamala, e aí eu sempre falo, né, gente, procura deixar o Japamala aqui mais perto do peito, mais perto do coração, não tá encostando no chão. Às vezes eu, quando faço muito Japamala e às vezes fico cansada, eu ponho sempre um paninho na perna para o Japamala não tocar no chão, não tocar nas pernas também, eu não acho legal. Tem essas questões, mas enfim. E aí, então, você faz o seu Japamala, porque ele vai te ajudar no seu processo mental de trazer consciência para os seus karmas que vão ser agora experienciados com consciência pela mente. E aí, a sua perspectiva sobre o seu karma pode mudar, te levando para um lugar diferente, ou seja, o sofrimento que você poderia vir a ter começa a ser vivenciado de outra forma e o tempo que você vai vivenciar isso pode passar muito mais rápido, né? Então, o mantra, ele não anula, não existe anulamento de karma, mas existe atenuamento, existe uma certa facilidade, uma ajuda nesse processo, não um cancelamento, tá, gente? A pessoa fala, ai, faz o Japamala que tudo vai ficar incrível. Não, mas vai te ajudar no processo. E eu posso falar da minha própria experiência fazendo Japamala entre vários assuntos da minha vida. Hoje eu tenho muitos assuntos muito resolvidos, a história até pode estar se desenvolvendo, mas eu já consegui resolver dentro de mim. Então, dentro da minha mente, a consciência veio, o processo fluiu, eu resolvi, e aí agora o sofrimento foi basicamente atenuado, melhorado. Eu não vou dizer assim 100% extinguido, porque eu acho que 100% é demais. Mas assim, que melhora muito, melhora muito. Então, a ideia do remédio astrológico... Aí, Cris, então, quais são esses remédios astrológicos? A gente tem Japamala, que é esse, tem a meditação que você pode fazer, tem vários tipos de meditação que você pode acessar.
Tem esses remédios que só servem para o corpo, né, que são essa história de pôr as pedras, tem gente que põe ervas também, tem gente que faz, eh, outras formas de tocar o corpo, né, existem tantas maneiras, mas eu sinto que faz muito mais sentido a questão do mental, porque justamente é lá que a gente está vivendo todas as experiências da nossa vida. Tá tudo acontecendo lá no mental, né. O problema é que esse mental, muitas vezes pela falta de tranquilidade e pela falta de calma e conexão mesmo, né, essa conexão interna, a gente não consegue ter consciência e chegar num processo, entender esses processos kármicos, e aí a gente continua dentro de um ciclo muito difícil, ou quando essa regência está acontecendo muito difícil, a gente fica preso naquela história de uma forma muito sofrida. Então, gente, a questão dos mantras, a questão dos remédios astrológicos são para isso. Agora, Cris, eu não sou hindu, eu não quero fazer mantra para Shiva, de repente eu sou espírita, de repente eu sou da Umbanda, de repente eu sou católico, de repente eu sou católico ortodoxo. A gente tem, dependendo do quanto de conhecimento você tem da sua própria religião ou da sua própria espiritualidade, a gente vai adaptando esses remédios para sua questão. Então, de repente, a gente tem José, Maria e outros santos na religião católica, e a gente pode entender o funcionamento dessas energias e tentar fazer uma aproximação com as energias que a gente teria, de repente, se fosse para fazer os mantras dentro da religião hindu, e isso serve, né, para todas aí a espiritualidade. Então, não necessariamente você precisa fazer um mantra para Shiva para resolver os seus problemas. De repente, você pode fazer, né? De repente, lá para São José, São Benedito. A gente só tem que achar essa similaridades entre as energias que a gente precisa fazer. E esses remédios, eles vão te ajudar nesse processo para que você traga consciência para ele, tenha maior entendimento e atenue o processo em si. Seja mais fácil ou até mais rápido passar por ele. Outros remédios também são doações, né? Às vezes a gente fala, então tá com problema da lua, vamos doar arroz na segunda-feira. Tá com problema com Júpiter, né? O pessoal doa às vezes banana, né? A cor do planeta na quinta-feira. Isso também são remédios que vão ajudar. Mas, de alguma forma, eu acredito que os mais indicados vão sempre ser os mantras, e para quem tem muita capacidade, né, de conseguir fazer uma meditação de qualidade bem feita, com toda certa de conexão, vai ser muito legal também a questão da meditação. Então, gente, aqui eu queria falar um pouquinho dessa história dos remédios astrológicos, né, que a gente usa na astrologia védica, e convidar vocês para essa live no sábado, falar sobre o que a sua lua te dá de habilidade nessa vida e como que essa habilidade está aparecendo. Será que ela está uma habilidade sem problema, que você está podendo assim, usar essa habilidade sem questão nenhuma, ou será que essa habilidade está com algum problema e por isso você não está conseguindo usar ela? Então, eu encontro vocês no sábado aqui no YouTube. Até lá, até domingo, a comunidade Gore está aberta para você vir estudar. Os alunos, eu consigo ter um acompanhamento individual uma vez por mês. Tem as aulas já dispostas, já tem mais de 14, 15 aulas lá acontecendo. Você segue a grade, a gente vai conversando junto. Pode postar as perguntas lá no fórum e aí a vida segue. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham curtido. Posta a informação, questão, pode postar por aqui e a gente se encontra em algum dos canais. Dani Abad.